Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Supera-te Podcast. E hoje o nosso convidado é o querido Pedro Kita. Seja muito bem-vindo, Muito Pedro. Ele obrigado. veio aqui hoje contar um pouquinho da história dele de superação e eu estou muito feliz que você prontamente aceitou o convite assim que eu fiz e é uma honra recebê-lo aqui no nosso bate-papo. Eu que agradeço, né? Eu sou um grande fã seu e jamais estaria de fora de qualquer projeto, né? Sempre que você me chama, eu estou sempre presente, porque eu acredito muito no seu trabalho, na sua personalidade, na sua essência. Você inspira muita gente, por isso que eu estou aqui. Ah, mas sabe que a recíproca é verdadeira, né? O Pedro é um grande amigo e tem uma história incrível. Eu falo aqui o seguinte, Pedro, a, a minha história, ela é importante para tocar quem precisa ser tocado. A sua história, ela vai ser importante para tocar quem precisa ser tocado. Então, não existe história mais ou menos. Existem todas histórias importantes para atingir quem precisa ser atingido. E eu sei que você tem uma história incrível e que vai aí ajudar muitas pessoas e tocar muita gente. E a gente poder ser instrumento disso é muito legal. Muito obrigada. Se apresente para É, nós. então, eu me chamo Pedro, né? Pedro Kita. Kita porque eu sou descendente de japonês, né? Meu pai é japonês, meu avô nasceu no Japão mesmo. E veio para cá de barco, né, na época de imigração. Foi morar no sul, né. Lá tem uma colônia bem grande de japoneses em Maringá. E aí ele conheceu minha avó, veio morar em Cabo Frio, né? Eu sou de Cabo Frio. E lá eu comecei a minha trajetória, né, de vida, porque quando eu nasci, eu sou o filho mais velho de 6 irmãos, né? Então, assim, eu vivi uma realidade muito diferente, porque meu pai é político lá, né? Então, antes, quando eu nasci, ele não era político, e aí meus irmãos vieram depois, ele já político. Então, eu peguei uma fase um pouco mais difícil financeiramente, né? Em relação à nossa casa mesmo, nossa estrutura de vida. E meus irmãos mais novos já pegaram uma outra realidade. E eu acho que isso é muito bom, assim, porque me deu uma visão de vida também muito diferente, assim. Hoje eu vejo que eu tenho uma visão de vida muito diferente dos meus irmãos, da minha família, assim, que pegou essa outra parte já da gente com uma condição um pouco melhor, assim. Ah, isso é muito legal. E é interessante você introduzir o assunto falando sobre a sua história, porque falando de desconforto, né? Porque, de certa forma, é um desconforto, né? As situações da vida que a gente vai passando. E, assim, eu sempre falo que na nossa zona de desconforto é onde a gente se fortalece, né? Sim, E aí você tem duas opções, né? Ou ficar na zona de conforto ou sair dela. sim. E aí conta pra gente como que foi a sua história. Na verdade, eu, criança, assim, eu tive uma infância muito até bacana, até eu começar a entender que tinha algo diferente, né? Que o meu olhar para o mundo era diferente, o meu olhar de desejo para as pessoas era também diferente. E eu sou de um lar extremamente assim evangélico, né? Meus pais até hoje são evangélicos e muito evangélicos. E aí quando eu comecei a entender, né, minha questão de sexualidade, tudo, da minha orientação sexual, isso foi bem difícil, porque eu tinha que lidar também com a igreja, né? Que era Uhum. onde eu estava, onde eu cresci e onde eu via que tudo que eu queria praticar ou que eu pensasse era pecado, era errado. Então eu entrava muito num lugar assim de tentar não viver aquilo, entendeu? Viver o que eu acreditava que seria mais confortável para os meus pais, para a Uhum. igreja. E é só que você, quando a gente não consegue, né? Você nasce assim, sabe, Val? E eu nasci assim. E eu não conseguia sustentar, entendeu? Esse personagem que eu tentava manter para a sociedade, para minha família. Eu não conseguia. Porque era mais forte do que eu, né? Sempre vai ser, Sim. porque sou eu. Sim. E aí eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje para entender isso, então eu sofri um pouquinho com isso. Esse pouquinho foi como? Primeiro na questão assim, porque fica muito ligado a que você vai, né, para o inferno, ou que você não vai ser salvo, ou que você, né, infelizmente ainda associam isso a algum tipo de espírito que está tomando conta da sua vida em algum momento. Então eu tive uma fase de passar por muitos cultos de libertação, por Uhum. muitas coisas assim,
sabe? Que meus pais acreditavam muito que poderiam fazer com que isso mudasse em mim. E teve essa fase, lógico. E aí começou isso a reverberar muito grande na escola também, porque aí eu comecei a ter amigos que compartilhavam dos mesmos pensamentos que eu, só que meu pai era político, né? Numa cidade pequena Uhum. e de uma bancada evangélica. Meu pai é eleito hoje por evangélicos, né? Então Uhum. eu acho que isso na cabeça dele, na época, era muito difícil de lidar, assim, né, com tudo isso. E eu já estava mais ou menos no ensino médio, no primeiro ano, foi quando meu pai, eu tive um problema que ele me tirou da escola, eu fiquei em cárcere privado um tempo, assim, foi bem em cárcere privado mesmo, porque foi conselho tutelar na minha casa, e ali eu tive a opção de sair, né, da casa dos meus pais, e aí eu fui morar num pensionato, Você tinha quantos anos? eu tinha 16 anos. E aí eu vim morar em Niterói, que foi a cidade que eu escolhi, que é eu achei um pensionato aqui, e eu vim, mas eu achava todo dia que meus pais iam ir lá me buscar. Ou seja, de certa forma, você, durante todo esse processo, né, de se conhecer, você respeitou, tentou, pelo menos, respeitar e entender o que eles estavam passando e por que eles estavam fazendo isso, atrelado à religião. Na verdade, eu não entendi o porquê. Assim, não, como até hoje eu não Eu não entendo. entendo, entendeu? Eu não entendia muito o porquê, não. Mas eu entendia que o fanatismo religioso faz você fazer essas coisas, sim. Uhum. Entendeu? Faz um pai tirar um filho de dentro de casa e deixar ele viver, né, sabe Deus como, e E aí seu pai, mas a sua mãe não foram te buscar. não Você achava foram. que ia e não Eu foram. achava, eu achava. Eu fiquei ali, eu morava com 23 pessoas, 24 pessoas. Era bastante gente, eu tinha 16 anos, eu era muito Uhum. novo. Mas, assim, eu já tinha toda uma maturidade também, assim, de entender que algo ia acontecer. Eu sempre tive isso desde criança, tá? Sim. Que a minha vida ia acontecer. E que não era ali, eu sabia que Cabo Frio não era o lugar para mim, que a minha vida não ia acontecer ali, que eu tinha que ir embora dali. E E que não era com a ajuda dos seus pais. nunca tive, assim, essa coisa, porque a gente já não tinha muito de uma relação desde Entendi. quando eu comecei essa questão de sexualidade, que isso devia ter uns 13 anos, assim. Uhum. Eu fui um filho que eu fui morar com todos os meus avós, com tios, entendeu? Com 13 anos eu morei com a minha avó, com 13 e meio eu fui morar com a outra. Uhum. Aí com 14, vai com essa tia um pouco, fica lá com seu primo. Aí eu ficava 6 meses na casa de um. Eu fui essa criança. E muito quieto. Eu lembro assim de hoje eu falo, cara, eu acho que eu falo tanto porque eu fui muito quieto, porque eu não queria chamar muita atenção para mim, porque já tinha a questão da sexualidade sempre atrelada. Uhum. Então eu queria passar meio desapercebido de tudo, das coisas. Então eu lembro de uma infância muito calada. Tudo que me pediam eu fazia. Eu era extremamente submisso a tudo porque eu queria ser, já faço, já tenho isso. Então Uhum. agora eu vou agradar em tudo. Eu lembro de muitas cenas assim, vai pegar alguma coisa para mim e eu ia, sabe? É muito doido quando a gente depois cresce, né? Começa a É as ver, memórias, né? assim, caramba, como eu fazia isso, gente? Como eu deixavam fazer isso comigo também, entendeu? Mas eu era uma criança também, né? Então, aí vim para Niterói, que foi a cidade que me acolheu. Minha vida aconteceu aqui. Eu amo esse lugar, sou muito grato. E aí eu conheci uma pessoa, na época tinha bate-papo da UOL, não sei se você... Isso não é da minha época. Então, Isso é mas da época do Flávio, do aí era Marquinhos, da assim, minha não. era Gatinha Região Oceânica, Gatinha RO Ih, 23, Gato Caraí, não sei o acabei de quê. nascer, não sei o que que é isso. E aí eu tive, digo hoje sorte, eu digo Deus, Aham. porque colocou um cara incrível na minha vida, que você conhece, né, que é Diego. E eu conheci ele por ali. E aí ele fez esse resgate. Eu fui morar na casa dele. Ele tinha 26 anos na época, ou seja, ele era 10 anos mais velho que eu. Eu menor de idade, assim, né? Hoje não parece tanto. Não, Eu com não trinta e mesmo. cinco e ele com 45. Não tem muito, mas na época era muita diferença, assim. E ele foi o cara que falou assim, cara, você tem um talento incrível, que é fazer cabelo, é cuidar de mulher, você precisa... Ele teve essa sensibilidade, porque isso já sempre estava atrelado em mim, Uhum. assim. Eu sempre estava fazendo isso paralelo, mas não era profissão, né? Eu não tinha como profissão, né? E ele foi super visionário nisso,
E aí, com 17 anos já, assim, eu conheci ele já me botando no curso. E aí eu fui fazer L'Oréal, depois eu fui para fora, morei um tempinho, fiquei 6 meses morando, porque ele é argentino, né? Uhum, Então ele me possibilitou que eu morasse 6 meses lá, fui fazer Longueiras. A minha vida aconteceu, entendeu, Val? uhum. E eu acho que foi bem, assim, um afago que eu precisava naquele momento, sabe? Para que eu tivesse ânimo até para continuar e falar, caramba, as coisas acontecem comigo também. Porque até então eu duvidava muito de que a gente nunca vai acontecer comigo, sabe? E E era muito acontece. distante, né? A realidade que eu vivo hoje do que era naquela época. E com a história. Engraçado, né? É, assim, é importante contar isso, né? Você, junto com o Diego, construíram um império. Hoje eu Sim, posso chamar de império, né? Eu acho isso o máximo, assim. E o respeito que vocês, né? Hoje vocês não estão mais juntos, correto? 10 anos já Então, fizemos, sim. e continuam sócios. E Sim, eu acho isso o máximo, porque isso prova que a gente pode conviver com as pessoas se respeitando, né? Sendo amigos, independente da relação que teve. Isso é muito legal. E fala um pouquinho como que foi a construção do Square. aí a gente junto, né, viramos uma potência, porque eu tenho um senso muito bom assim para comércio, para lidar com pessoas. Eu gosto de gente, né, Val? E isso é muito bom para quem Eu acho que quer. por isso que eu sou sua cliente. É, com certeza. Gente, a gente tem que saber. Eu faço terapia também há um tempão, né? Por isso que eu também falo tão bem dessas coisas assim. Ressignifiquei muita coisa, né? A gente vai aprendendo a lidar também com as nossas feridas, né? Com as Uhum. nossas mágoas, colocar cada uma na sua caixinha. Mas o salão, assim, hoje, né? Como filho, depois que o casal se separa, não tem Aham. como, né, não ser Aham. mais. O salão era o nosso filho, sabe? É que eu brigo, olha, eu falo assim, gente, pode falar mal de mim, né? Pode não sei o quê, mas não fala do salão, porque toda a minha energia, tudo é ali dentro, sabe? A gente trabalha dia e noite para aquele lugar ali, porque é um lugar que faz diferença na vida de muita gente, Ah, faz sabe? mesmo. Eu já passei ali, teve época de eu ter 18, 19, hoje a gente tem 15. A gente reduziu bastante, né? Eu estou fazendo uma transição também de carreira, mas o... eu sei que são 15 vidas ali sabe, a gente consegue. Dependem de vocês. E que a gente vê também como a pessoa chegou e aonde ela está agora, as coisas que ela consegue fazer com o fruto do que rende Muito ali para legal. ela, sabe? Isso para mim hoje é o que é importante. Nunca foi assim questão financeira, porque o Diego já tinha uma condição financeira legal. Então ele conseguiu também me proporcionar muitas coisas que hoje Uhum. eu falo para ele que está pago, porque o que ele fatura lá sem fazer nada, vamos dizer assim, né? Porque ele cuida de toda a parte Sim, administrativa, né? O sim, sim. pesadão ali fica comigo mesmo, com Camila, né? Que eu tenho muitos colaboradores também que fazem Que tudo te aquilo ali ajuda. acontecer. Mas assim, a Gigi minha fala, eu só corto cabelo com o tio Pedro. E assim, sabe o que você falou de uma coisa importante, Pedro, do seu trato com o cliente, né? E isso é muito importante, porque, por exemplo, a gente vai cortar o cabelo com você, aí vamos supor, eu vou lá cortar. Eu falo assim, ô Pedro, eu quero cortar no ombro, tá? Aí fica 2 horas cortando o cabelo, 2 horas modo de falar. Uhum, Mas por quê? Porque a gente fica conversando. Não, eu vou tirando devagar, porque eu vou curtindo o corte. E aí você vê como que você sente mesmo amor e paixão pelo seu trabalho, sim. por estar ali se dedicando né, aos seus clientes, ao seu espaço. Eu acho isso incrível. Agora, voltando para a sua história de sexualidade, como que hoje é a relação sua com os seus pais? O que que você, nesse período todo que você passou, claro que a gente quer que em 20, 30 minutos, você não vai conseguir relatar para mim todas as dores e amores que Uhum. você passou na sua vida, mas você pode me dizer uma dor e eu acho que talvez o grande lance aí da sua superação tenha sido, sim, com a ajuda do Diego. E talvez esse, né, tenha sido um amor muito importante. Uhum. E uma dor, assim, que você até hoje trabalha. Na verdade, eu tive que lidar depois com sentimentos que eu lido até hoje, até porque você acaba levando muita coisa da sua infância para as relações afetivas, na amizade, né?
em relacionamentos amorosos. Então, eu tive que lidar muito com o sentimento de rejeição. Eu ia falar, essa palavra tá na minha Sim, cabeça. Rejeição, preconceito. muito de rejeição, porque eu fui o cara que fiquei esperando alguém ir buscar e não ia nunca, entendeu? Então, eu ficava, às vezes, nesse lugar com relacionamento. Então, assim, para não perder a pessoa, eu ficava suportando muita coisa, porque, cara, eu não quero ser abandonado, sabe? Tipo, eu não quero ter que recomeçar nada. E até que eu comecei a terapia nesse ponto, ela é muito importante por isso. Mas para você saber a dimensão das coisas e como contornar aquilo, né, dentro de você e tudo. Mas a grande dor mesmo, assim, que eu vejo, porque hoje eu tenho uma relação muito legal com meus pais, né? Essa era uma Eles não pergunta que eu ia participaram fazer. do meu casamento, eles perderam grandes momentos, assim, que eles poderiam ter participado. Mas eu respeito também isso, né? Eu não posso ser o cara que pede o respeito e não respeito, né? Só que, assim, Sim. tem coisas que eu procuro não conviver mais, entendeu, Val? Por isso que eu falo tão tranquilamente sobre essas coisas, porque eu me escolhi, entendeu? Sim. Toda vez que eu me escolho, aí eu quero, a minha intenção, eu sei o cara que eu sou, vamos dizer assim, entendeu? E eu falo muito isso com meus pais, falo, cara, se Deus vai me mandar para o inferno sendo o cara que eu sou, eu nem acredito em Deus. Porque assim, eu sei todas as ações que eu faço, eu tenho plena consciência de quantidade de pessoas que eu ajudo, que eu faço a diferença na vida, entendeu? E eu não acredito que, sabe, a minha sexualidade Isso vai seja ser, o... sabe, transcender todo o restante, entendeu? Eu não acredito. E aí eu vivo em paz com isso, Ah, isso é tão maravilhoso. vivo em paz, de E verdade. assim, é tão legal quando você fala isso, eu acho que isso é importante falar, sabe, Pedro? Porque vai ter muita gente, talvez, né, que estejam até passando pelo que você passou, que vão ouvir a história e falar assim, nossa, eu não sou uma pessoa ruim, Uhum. né? Porque os outros Porque você se acham que eu coloca sou em ruim. dúvida por isso, porque colocar, Você tá acreditando no que os outros pensam, assim, né? o Isso. pecado que te condena é sempre um pecado ruim, né? É você tirar a vida de alguém, é você roubar Sim. alguém. E essa questão da sexualidade, ela entra junto nisso, como se fosse algo desse tamanho, né? Para quem tem quem cresceu na igreja como eu, isso tinha um peso muito grande, porque a todo momento eu pensava, gente, eu vou pro inferno. Deus vai me castigar. A minha vida não acontece porque eu sou gay. Entendeu? Uhum. Olha, eu tinha muito essa coisa. Eu falava assim, gente, tá vendo? Eu tô aqui nesse abrigo por isso. Porque, né, não tem como a minha vida acontecer. Eu sou gay. E para mim, enquanto isso, eu tinha em contrapartida meus irmãos, né, vivendo as maravilhas que meu pai poderia proporcionar para Sim. eles, que, né, estavam casados com as suas esposas, todo mundo ganhou casa, todo mundo ganhou carro. Eu vim E, dessas coisas. e você ganhou Não, por causa disso? não por causa disso, mas porque eu não estava junto. Eu Entendi. não eu preferi abrir mão dessas coisas para ser o que eu sou hoje. Entendi. Entendeu, Val? Era Porque como se isso fosse uma condição para que você também tivesse. exatamente, exatamente. Então, você quer compartilhar disso tudo aqui, você não Você tem pode ser que, você você. não pode Você ser vai você. e aí, para mim, Isso é isso tão jamais complicado, né? Sabe, Pedro, uma oração que eu faço todos os dias com a Gigi, acho que desde quando ela estava na minha barriga, eu falo com ela assim, minha filha, o que os outros pensam de você é problema dos outros. Problema seu é o que você pensa na hora que você põe a cabeça no travesseiro para conversar com Deus. Exatamente. E eu acho que isso... Aí, quando a gente vai... Hoje, ela tá com 10 anos, hoje em dia é até engraçado, né? Na hora que a gente vai fazer a oração, ela... Vamos, mamãe, para o nosso mantra. O que os outros pensam. Mas é Mas é bom que isso, vai eu tenho que cronificando, falar né? isso todos os dias. Porque as pessoas continuam, né? Eu não sei nem falar porque que as pessoas perdem tempo com isso. Agora, uma história que eu acho importante contar aqui, que talvez esse discurso meu com a Giovana, né, tenha feito um pouco de sentido. E teve uma vez que a gente estava no seu salão e ela estava sendo atendida, né, por uma pessoa que já trabalhou no seu salão. E a pessoa estava montada, né? Tava, Sim. né? E aí ela me chamou no toalete, ela tinha 4 anos. Ela me chamou no toalete e falou assim comigo: Mamãe, eu não estou entendendo. Ele é menina ou ele é menino? Aí eu levei um susto, falei: o que eu respondo, né? Só que eu sempre tenho, antes de responder a pergunta dela, tentar saber o que ela está pensando sobre isso. Aham. Falei: mas me conta, o que você acha? Eu também não sei o que você acha. E ela me respondeu assim: ah, mamãe, eu não acho nada. Se ele estiver feliz, tá tudo bem. Eu falei assim, gente, olha que legal. Sim. Eu não precisei conversar com ela para explicar para ela
que ela deve respeito, independente dela saber o que que é ou Uhum. não, mas também tem que exigir ser respeitado, né? E talvez você tenha passado... Hoje eu acho que maior dificuldade mesmo que a sociedade enfrenta é, por isso, porque vem desse lugar da religião, entendeu, Val? A gente Uhum, veio meio que doutrinado a não ter um olhar muito empático, né, para as bandeiras que tem, porque são muitos, né, somos muito diversos, sim, né? sim. Hoje pega a nossa sigla é uma coisa gigantesca, Aham, porque somos muitos, somos plurais, né? A gente está descobrindo cada vez mais que o ser humano, né, a grandeza do ser humano, é né? verdade. Só que quando você me perguntou de uma dor, eu estava pensando assim esse tempo todo aqui. E eu estava pensando nisso. A minha dor é porque eu sou a exceção, entendeu, Val? Eu não sou a regra. A regra é quem vai para o abrigo, aí vai para as drogas, aí vai para a prostituição. Essa é a Entendi. regra, entendeu? Eu virei uma exceção, né? Eu ter hoje um comércio, viver dele, possibilitar que as pessoas trabalhem lá. E isso, para mim, é uma dor. Principalmente para minha bandeira, né? Porque a gente Uhum, sabe... Eu trabalho em salão há 17 anos. E há 17 anos eu convivi com muitos profissionais que não têm a história que eu tenho. E não uhum, vão ter, uhum, entendeu? E uhum. não é por incapacidade ou porque eu transcendi, sou melhor, né? Não, Mas porque também tem isso. Como é que fala? A minha vida aconteceu porque alguém teve um olhar não, bacana não, ali e e olha tudo. só, você fala uma coisa, vamos olhar para a palavra, por exemplo, oportunidade. Sim. Eu acho que oportunidades aparecem na vida de todos, né? Eu acho que Deus, ele é generoso com todos, né? Por isso a importância de se falar, Pedro. Por isso a importância de falar, olha, se você está passando por isso, né, faz isso, Uhum. age dessa forma. Olha aqui, você não é, na minha opinião, uma exceção. Você é um exemplo, entendeu? Não, Que digo assim, soube aproveitar, de que conseguiu, que vem desse lugar. mas conseguiu. Mas não é a regra, né? A gente, tipo, Mas olha só, mas pode vir a ser. Eu acredito não, que eu quanto também. mais a gente fala, né, isso pode vir a ser. Então, essas pessoas podem sair desse lugar, essas pessoas podem conquistar o que você conquistou. E eu acredito nisso, né? Eu acredito só em coisa boa. Você tá cansado de saber disso, né? Eu falo, Pedro, reserva 4 horas para mim, por favor. Não, Brinca. mas eu também, assim, tem um mover de Deus, tem a minha Tem. vontade porque eu quis muito. Eu sei o quanto eu quis. Como hoje, né? Você vê, eu tô fazendo faculdade, eu quero muito me formar. E Então, assim, pô, o negócio que era 5 anos, virou 3. E aí eu já tô pensando como é que vai ser, né, a minha transição de carreira, já movendo toda uma estrutura ali para poder sair um pouco de cena do salão, porque eu acho que chegou esse pro desespero momento. de todos. Chegou esse momento de deixar. Agora eu construí um salão que não tem meu nome, né, Val? Eu não tive essa coisa pensando em atrelar sempre. Eu Sim. pensei exatamente num comércio que pudesse ter continuidade independente de mim, Uhum. né? Que ali Isso é seguisse, generosidade. né? Eu não queria nada atrelado muito a minha imagem por isso, porque eu sou muito liberto das coisas. Então, hora eu tô aqui, amanhã eu não sei, e eu também não quero que fique preso, sabe? A não poder fazer uma vida presa em coisas que eu não possa depois sair, entendeu? Uhum. Isso para mim, Eu vou deixar uma pitada de maldade aqui, porque eu nem sempre sou boa. Sabe aquela frase do Pequeno Príncipe? Você é eternamente responsável pelo que cativas. O que, que você vai fazer com as suas... não, com a a gente vai Val? fazer outras coisas. A gente vai Ah, fazer outras bom! coisas. Cabelos vão Tá fazer, bom. a gente vai cuidar de Tô outras coisas. brincando, tô Vamos botar brincando. fio, botar botox, Ai, ó. boca. Ai, ó. Ai, os botox em dia, isso é ótimo. Sim, e para mim é muito importante isso também, Val, eu esticar minha corda, sabe? Porque isso foi uma Sim, parte da sim. minha vida que eu tive que pular, porque meus irmãos todos são formados, entendeu? Então, assim, eu estou resgatando isso agora, você vê, com 30 e poucos anos, eu entrar na faculdade e eu bancar, né, do meu dinheiro, sabe? Escolher o curso que eu quis fazer e todos os meses eu tô lá e vou Você à sabe aula. que você falando isso, eu nem sei se é bom quando a gente faz faculdade com 17 anos. É, é. Porque, por exemplo, se hoje eu fosse escolher, eu não faria direito. Eu não faria. A maturidade é outra, né? A Eu acho responsabilidade. que você se conhece mais para saber o que realmente você quer para sua Sim. vida, né? E eu acho que com 17 anos a gente não tem, sei lá, maturidade para escolher o que eu quero. Eu quero isso pro resto da vida. Você só tem 17 anos. É, muito É novo. muito novo, Sim.
entendeu? Eu sou muito feliz no direito, eu adoro a minha profissão, eu consigo, através da minha profissão, praticar o que eu gosto, ter contato, fazer conexões com as pessoas, ajudar, entregar um resultado, deixar a pessoa feliz com o resultado que eu entrego. Sim. Mas não sei, hoje eu pensaria mais um monte de coisa menos isso. Mas a gente pode fazer várias coisas, né? Exatamente. A gente pode fazer Exatamente. várias coisas. Que bom. Qual a mensagem que você quer deixar para quem esteja passando por um momento como os que você passou, sem saber para onde vai, para onde eu vou, para onde eu corro, para onde eu fujo? Eu acho que assim, a nossa intuição, ela é incrível, né? Eu tenho uma coisa muito assim, eu sempre ouço alguma, não é uma voz, mas algo me diz assim, cara, isso vai dar super certo. E quando eu vejo dar super certo, e às vezes eu também tenho isso assim com pessoas, entendeu? Eu acho que a gente precisa se movimentar, né? Sim, Sou uma pessoa que eu tento sempre compartilhar e ajudar, impulsionar os meus amigos. Acredito em todos eles, nos projetos, eu participo de tudo porque eu sei que um dia eu posso também precisar. E eu fui um cara que eu fui muito ajudado, sabe? Eu tenho clientes minhas, né? Você tem bastante tempo, mas eu tenho clientes minhas que estão há 17 anos comigo, que vão lá no salão até hoje. E já não é mais o salão e nada disso, sim, sabe? É uma sim. outra situação. Pessoas que vibram com as minhas vitórias, sabe? Que passam também, né, quando eu estou em algumas situações que eu já tive, passam por aquilo ali comigo e acreditam em mim, sabe? É muito legal isso. Mas nenhuma condição ela é fixa, né, Caval? A gente sabe que tudo é cíclico. Tudo é cíclico. Horas vai estar muito bom, mas horas também não vai estar legal e a gente precisa saber lidar com isso também, né? É verdade. Então, Então, vamos deixar então a mensagem para todos que estiverem ouvindo aqui, para ouvir a sua intuição e se moverem, né? se Em mover. busca dos seus sonhos, dos objetivos, de ser você, né? O ser humano nasceu para se mover, né, cara? Coisa do animal, Ah, eu sou muito feliz por ter você na minha vida. também. Obrigada, tá? Muito obrigada. Nada. Agradecemos a todos. Obrigada, Pedro, pela Beijo, participação. tamo junto.